Olá, boa tarde a todos. Olá, querida, tudo bem? Olá, Camila. Bom, então vamos começar hoje. Eu vou primeiro fazer uma apresentação um pouquinho, tá, Sandra? Hoje a gente vai falar um Sim, pouquinho com a Sandra Correia, da Escola Casa da Floresta, que acompanha a quarta classe, né? Estamos hoje aqui para falar sobre os contributos do Extra Lesson para as crianças. Certo? Eu vou falar um exato. pouquinho rapidinho sobre o método, tá? O método Extra Lesson é um método criado pela professora Audrey McKellen na década de 70, junto com alguns médicos e terapeutas. Ela elaborou alguns exercícios pedagógicos de movimento, de desenho de formas e de pintura para apoiar nas aprendizagens da leitura, da escrita e da matemática. Tá? A Audrey, ela fez vários exercícios que trabalhavam o desenvolvimento da geografia corporal, da lateralidade, da organização espacial, dos movimentos imaturos, né, da superação dos padrões imaturos de movimento. Então, esses exercícios para fazer toda essa organização neurofuncional, ela apoia para que a criança desenvolva as suas aprendizagens. E hoje a gente está convidando aqui a Sandra, que acompanha na Casa da Floresta o quarto ano, e eu queria que a Sandra, muito prazer em ter aqui você conosco, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, esse desafio. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a sua turma, como é que é a história, quanto tempo você está com a sua turma e como é que foi esse processo. Assim, hoje a gente vai fazer uma conversa livre para você estar contando um pouquinho a sua experiência com essa turma. Então, Camila, eu atualmente não estou com a turma porque por razões de saúde, não minhas da minha filha, não estou a acompanhar a minha turma, mas foi uma turma que acompanhei desde a primeira classe. E de facto foi maravilhoso acompanhá-los estes anos que passaram. Eles neste momento estão a ser acompanhados pela professora Tânia, e estão a ter, de certo, estão a ser bem acompanhados, mas os anos que estive com eles pude observar, de facto, crianças que tinham algumas dificuldades e algumas eu também, observando essas dificuldades, encaminhei-as primariamente para o Dr. Mauro e depois elas acabaram por trabalhar com a Camila. Sim. Peraí, eu queria perguntar para você assim, um pouquinho sobre como é que você, como professora, via essas dificuldades. Você foi vendo algumas crianças que tinham algumas dificuldades de aprendizagem, e o que que é para o professor esse desafio, né, de ter as crianças com essas dificuldades? O que que você acha que é necessário para apoiar o professor nesse momento? Como é que foi essa sua experiência diante das dificuldades das crianças né, nesse Sim. processo? Então, há crianças que é logo visível, essas dificuldades são logo visíveis, não é? E nós conseguimos observar. Depois, com o decorrer do tempo, quando iniciamos a aprendizagem da leitura e da escrita, torna-se ainda mais visível, de facto, que a criança está a deparar-se com dificuldades em fazer essa aquisição. E depois eu acho que também é muito importante termos este olhar atento e perceber que a criança não tem dificuldades porque quer, não é? Às vezes é esta coisa de, ou porque achamos que é preguiçosa, ou pronto, existe esta. Então é primariamente perceber realmente porque é que a criança está com esta limitação e dificuldade na aquisição da aprendizagem, da leitura e da escrita. Pode ter a ver com lateralidade cruzada, podem ser coisas mais profundas. No caso da lateralidade cruzada, existem formas de nós percebermos, mas é sempre o médico que observa e depois guia o trabalho que é feito. Agora, enquanto professora, o que eu posso dizer é que
para mim são mestres essas crianças, não é? Acho que acabo eu também muito por aprender com elas, mais do que se calhar elas comigo, mas pronto. E depois é ótimo realmente existirem ferramentas como a do Extra Lesson para nos ajudarem nesta caminhada, não é? E podermos realmente contar com terapeutas, neste caso a Camila também, não é? Que nos ajudam e contribuem, porque depois existe um contacto direto, assíduo, reunimos e partilhamos todas as ferramentas que estão a ser utilizadas, no fundo para fazermos um trabalho em conjunto e ajudarmos essa criança no trabalho que está a desenvolver, não é? Nas capacidades que está a desenvolver. Muito obrigada. Então, exatamente, é tão interessante falar disso, porque o trabalho do Extra Lesson é um trabalho assim que tem uma série de exercícios, e assim como todas as terapias, ele precisa ser feito em conjunto, né? Então a gente sempre procura fazer o trabalho junto com a escola, junto com a família, e a gente percebe que o trabalho que funciona e que dá resultados assim visíveis são esse trabalho quando ele é feito em conjunto, né? Quando a família, a escola, os terapeutas trabalham todos em conjunto e a gente fala a mesma língua e troca informações, faz troca desses conhecimentos para ajudar essa criança, né? Então, isso é muito gostoso essa parceria, assim, dentro desse processo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, é, outra pergunta, sobre o que você percebeu, assim, mais explicitamente algumas dificuldades, tipo pontos que você percebeu em algumas crianças que era difícil e que era mais complicado, e essas crianças, depois de um período de acompanhamento, que resultados que elas iam apresentando. Então, que tipo de melhoras você conseguiu perceber enquanto professora em algumas crianças que você foi acompanhando depois que ela começou a fazer esse acompanhamento do Extra Lesson? Então, assim, numa primeira fase, o que eu observo sempre quando existem crianças com algumas dificuldades é que a confiança também é um pouco abalada, não é? Porque depois também estão num grupo, são observados, inevitavelmente existem no social ou mesmo em sala de aula surgem questões que o professor tenta colmatar, mas a primeira coisa que eu sinto mesmo, que senti sempre, foi assim um acanhar em participar em determinadas atividades, ou seja, uma confiança um pouco abalada, e acho que essa é a primeira coisa que me salta logo à vista, porque nós fazemos a roda rítmica, fazemos jogos sociais, entre outros, e de facto noto que a postura da criança altera-se, já se torna mais confiante no desenvolver das atividades. Depois há coisas mais visíveis, não é? Como no trabalho de caderno, a noção espacial também melhora. Depois, se calhar mais demorado numa fase que se forem dificuldades mais acentuadas, demora mais no processo da escrita e da leitura, a aritmética, o processo é mais demorado, mas assim mais visíveis são esta, a aquisição da noção espacial, e então assim mais visíveis são estas, as que mencionei. Muito obrigada. Então, e justamente é tão interessante perceber essa sua conclusão, porque justamente o Extra Lesson, ele vai primeiramente trabalhar a questão corporal, né? Questão motora, neuromotora, esse desenvolvimento neuromotor. Porque assim, a criança precisa, para a gente poder ler, escrever, fazer cálculos, a gente precisa ter essa organização corporal realizada, né? Bem organizada. Então, uma criança que não consegue ainda fazer cruzamentos, por exemplo, ela vai ter muita dificuldade de fazer a leitura e a escrita, porque a escrita faz um cruzamento, né? Da esquerda para a direita. Assim como para uma criança perceber, ela precisa passar
a visão, né? Para ela conseguir entender e perceber a escrita, ela precisa passar a visão bidimensional e tridimensional e conseguir fazer essa passagem de um mundo tridimensional para um mundo bidimensional, né? Então, toda essa organização espacial, visual, motora que a criança tem, ela precisa se organizar para ela poder fazer a leitura e escrita. Então, nem sempre é um processo tão rápido, mas é interessante porque quando a gente organiza esse corpo, a gente percebe rapidamente esse corpo mais organizado. Depois, o desenvolvimento da leitura e da escrita, ela vai chegando de uma forma muito, né, às vezes mais lenta, mas ela vai chegando e no tempo certo que precisa chegar. Mas logo de cara a gente já percebe essa concentração, essa maior atenção, essa percepção espacial que corrige, né? Isso é bem interessante, né? É verdade, sem dúvida. Muito obrigada. Foi muito boa a nossa parceria, assim, né, nesses tempos que a gente fez com as crianças. Foi um prazer, assim, imenso estar trabalhando com você, tendo essa parceria e vendo, né, com a dedicação que você acompanha as crianças e com a sua enorme atenção por elas, assim, né, em cada detalhe. Eu fico muito feliz, assim, de estar falando com você, porque você é uma professora que eu admiro muito. Muito Oh, obrigada. Camila, obrigada. E eu tenho muito a agradecer também pelo trabalho que desenvolveu e continua a desenvolver com as crianças que está a acompanhar. Eu não sei se nós vamos terminar, mas não queria terminar sem dizer que, apesar disto tudo, eu acho que é a ligação que a criança cria com o adulto que está em sala de aula. Acho que quando existe este laço emocional e a ligação que o professor faz com a criança, é meio caminho andado para ajudar a colmatar também as dificuldades, porque ela entrega-se, não é? E confia no adulto que está com ela. É muito importante essa ligação, né, com a equipe que está trabalhando com ela e essa confiança que ela percebe a confiança, né, dos adultos que se relacionam, dos adultos que estão conversando também entre eles, né? Era muito interessante com algumas crianças que eu atendo e elas falarem, né? Ah, você conhece a minha professora? Então, isso é muito forte, assim. Ah, você conhece? Conheço, eu falei com a sua professora. Então, assim, isso delas saberem que o terapeuta está em contato com a professora e que a professora também está em contato com esse terapeuta e que a família está sabendo de tudo isso, ela realmente, só o efeito que a gente já percebe, né? Como que ela já sente o efeito de estar sendo cuidada. E isso já dá um grande, né, crescimento interno para ela. Só essa relação de cuidado mesmo que ela vai sentindo, É né? verdade. Sim, sim, Camila, sem dúvida. Sente-se olhada, no fundo. Exato, sente-se olhada. E tem alguma coisa mais que você gostaria de contar desse processo que não falou? Em relação a. Eu, no fundo, eu acho que todas as crianças, voltar aqui a este ponto, acho que todas as crianças são nossos mestres, não é? Independentemente de sermos professores ou não, acabamos por aprender muito, muito com elas e, de facto, não me imagino assim com outra profissão, porque sinto que cresço imenso com elas, ensinam-nos muito e acho que estar nesta profissão tem que ser por aí. Temos que amar muito o que estamos a fazer e principalmente cuidar destes seres que nos chegam com amor, porque também tenho a certeza que eles me escolhem. Eu sei que hoje não estou com a minha turma por alguma razão, por exemplo. Existe algo que me fez agora sair, entrar a Tânia no cenário e pronto, algo mais me está a aguardar daqui para a frente. Claro, mas é importante perceber que isso, né? Quando a gente entra em contato com essas crianças e elas, a gente faz uma troca tão profunda que a gente sabe que a gente consegue também entregar isso nesse sentido de acreditar nesse mestre que
está dentro delas e que vai reorganizando todas as situações, né? E a gente sabe o quanto que a gente vai contribuindo para elas e elas contribuindo para a gente para essa troca acontecer de verdade, não é mesmo? Eu queria acrescentar outra coisa, de facto, que me estava a esquecer, Camila, é que eu acho que o curso que irá iniciar, de Extra Lesson, mais do que ser dirigido também para professores, que eu acho que é para todos os educadores, no fundo. E quando eu digo isto, é dirigido para as pessoas que estão com as crianças, não é? Porque, no fundo, podem também utilizar esta ferramenta para ajudar a colmatar estas dificuldades que a criança está a enfrentar para desenvolver as capacidades que já tem, não é? Isso mesmo, assim, essa formação, então, nós estamos agora na segunda turma, vamos iniciar a segunda turma da formação, né, a formação Extra Classe Portugal, a formação em recursos de apoio às aprendizagens Extra Classe Portugal. E terminamos uma turma, né, finalizamos uma turma agora em janeiro, e agora, em abril desse ano, vamos começar a segunda turma, para quem tiver interessado, tá bom? A formação ela tem duração de 21 meses, divididas em 13 módulos, e que vai incluir aulas teóricas, aulas práticas e carga horária de supervisão, tá bom? De supervisão terapêutica. Então, temos também uma plataforma online que vai ser disponibilizada para todos os alunos, onde eles vão ter acesso aos materiais em PDF, os exercícios são disponibilizados em vídeo, e ele vai ter esse acesso a todo esse material para poder fazer a formação e aprofundar os seus conhecimentos. Tá? E, enfim, ele é para todos, ele é para professores, né, que queiram aprofundar os seus conhecimentos, que queiram saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento neuromotor das crianças e como ajudar no seu trabalho. Afinal, são ferramentas pedagógico-terapêuticas, eles são para pais que querem também apoiar os seus filhos, terem mais ferramentas para ajudá-los, compreender melhor as aprendizagens e o desenvolvimento. E terapeutas que já atuam com crianças e que queiram também ter outras ferramentas e outros recursos. Porque a formação nada mais é do que são várias ferramentas de exercícios que esse profissional vai adquirindo ao longo do tempo e os conhecimentos sobre as dificuldades de aprendizagem, sobre o desenvolvimento neuromotor. Então, tem conteúdos da área médica, da área pedagógica, da área terapêutica. Então, é um curso bem completo. Então, quem quiser fazer a inscrição, pode fazer no site el.a-ama.com.pt e também pelo e-mail formaçãoextralesson, formacalextralessonpt@gmail.com, tá bom? E eu agradeço muito você, Sandra, mais uma vez, tá, Obrigada. por essa participação. Tá? É um vídeo, é um encontro curtinho, para a gente ter uma breve conversa sobre o método. Eu queria muito saber, assim, você como professora, foi muito bom essa nossa conversa, fiquei muito feliz, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Camila, pela oportunidade de me fazer sentir assim um bocadinho mais perto. Agora estou um pouco afastada, então acho que me soube bem também por isso, não é? Trazer esta ligação, assim, algo mais próximo. Obrigada. Obrigada. Nós teremos um próximo encontro, vai ser no dia 26 de fevereiro, com a Cláudia Costa, que ela vai falar um pouquinho, ela é formada, terapeuta formada, e ela vai falar um pouquinho sobre o método Extra Lesson, como que foi para ela a experiência de fazer a nossa formação e como é que ela, enquanto terapeuta, utiliza e essas ferramentas e como que isso foi, como foi o percurso dela durante a formação. Vai ser no dia 26 de fevereiro, às 18h30, num sábado, tá bom? Às 18h30. Então, eu encontro vocês por lá. Muito obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima semana. Muito obrigada. Adeus.